Boa noite. Estaremos apresentando um trabalho Corrosão em estacas metálicas de torres de energia elétrica, publicado na revista Matéria em 2019. Trabalho publicado por Alexandre Evangelista, Rafael Reis e Alcebianos Negrão. O trabalho será apresentado pelo André Luiz, Brian Medeiros, eu, Rômulo Gredilha e o Arley Rayala. Introdução. O sistema de transmissão de energia elétrica, a confiabilidade do transmissor é fundamental para o fornecimento satisfatório de energia elétrica. As torres de transmissão. Diversos são os modelos de torre disponível e quase a totalidade apresenta o aço como o principal componente da sua estrutura. Estrutura de aço. Como já foi identificado, o aço, quando exposto, tende a sofrer desgaste de diversas naturezas, e possivelmente o mais preocupante delas seja a corrosão, que consiste na deterioração de material por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, podendo estar aliado ou não às forças mecânicas. Corrosão. A deterioração do material por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, podendo estar alienado ou não às forças mecânicas, onde a mais conhecida é a ociosidade pela atmosfera. O colapso parcial ou total da estrutura tende como consequência a interrupção da transmissão de energia elétrica. A região amazônica possui a maior concentração de sistema de mineral localizado em áreas de difícil acesso, e na maioria dos casos, alagados, limitando as práticas de inspeção e manutenção das suas condições. Dessa forma, vem se buscando conhecimento sobre o prolongamento da vida útil dos componentes, investigando principalmente os mecanismos de deteriorização e técnicas diagnósticas. Há muitos fatores que controlam a corrosividade do solo, tais como a porosidade, resistividade ou condutividade elétrica, sais dissolvido, incluindo depolarização ou inibidores de umidade, pH, bactérias ativas de formato de sulfato, entre outros. Cada um desses itens pode afetar as características de polaridade anômala e catódicas de um metal no solo, tendência ao aumento da taxa de corrosão. O objetivo do trabalho é determinar o grau de corrosividade do solo nas proximidades da LT, Vila de Conde, em Tucuruí, analisando os valores de resistividade, potencial estrutura solo, potencial redox, pH, concentração de íons de cloreto, sulfato e sulfeto, e o índice de Sweat, e a taxa de corrosão de corpo de prova. Boa noite professor, tudo bem? Agora eu vou falar sobre a parte de materiais e métodos. Foi implantado um sistema de monitoramento para determinar a taxa de corrosão do corpo de prova, tendo como base o modelo do Instituto de Pesquisa Tecnológica, IPT, constituído por hastes feitas de aço, carbono e pelos corpos de provas, executados em aço USI SAC300, apresentando a mesma composição química das estacas existentes nas torres. Foi utilizado também hastes complementares em aço USI SAC300 para medir o potencial, estrutura solo e para complementar os testemunhos na proximidade das bases das torres selecionadas. Podemos ver um exemplo do mesmo na figura 1 com suas respectivas partes. Esse sistema é constituído de 36 hastes de suporte em aço carbono com 32 mm de diâmetro e 1000 mm de comprimento, 12 hastes de suporte no mesmo material com 21 por 200 mm, 33 corpos de prova com 32 por 40 mm utilizando chapa metálica USI SAC300, 10 hastes complementares do mesmo material e tripé em tubos de aço MR250 3 polegadas de comprimento e 3 mm de espessura.
A escolha das torres para análise se baseou na resistividade do solo e na identificação daquelas que possuíam estacas testemunhos. Foram registradas 168 torres. Dentre estas foram selecionadas 10 para objeto deste estudo, cujos solos apresentavam menores valores de resistividade. Torres 096, 102, 238, 267, 334, 420, 504, 558, 586 e 657. Com o fim do processo de usinagem dos elementos, os corpos de prova receberam tratamento de superfície, vulgo decapagem, com a remoção dos óxidos existentes com ação mecânica e decapagem ácida. Os corpos de prova foram submetidos a nova abrasividade e limpos com água destilada para serem submetidos ao desengraxamento e à pesagem. Figura 2 é basicamente isso. O sistema de monitoramento com corpos de prova fixados em 3 alturas foi instalado nas proximidades das torres, assim como as hastes auxiliares, conforme a figura ao lado. Após o período de 12 meses de exposição, os corpos de prova foram removidos utilizando um tripé e foram transportados ao Laboratório de Engenharia Química da UFPA para análise. Em junho de 2008 e março de 2009, foi verificado a resistividade do solo, o potencial redox, o potencial estrutura solo, o pH e a concentração de íons cloreto, sulfato e sulfeto. Resistividade do solo. A avaliação da resistividade indica o quanto corrosivo um solo pode ser para o metal nele enterrado. Na tabela 1, a classificação da corrosão baseada na resistividade do solo. A avaliação do potencial redox foi classificada da seguinte forma: inferiores a 100 mV indicam corrosividade severa, entre 100 e 200 mV moderada, entre 200 e 400 mV ligeira, e valores maiores que 400 mV indicam solo não corrosivo. O potencial estrutura solo é a diferença de potencial entre a estrutura metálica enterrada e o solo que a envolve, medida contra um eletrodo de referência. Valores normais se situam entre menos 700 e menos 100 mV. A avaliação da corrosividade pelo índice de Steinhaff. A avaliação da agressividade do solo pelo índice de Steinhaff utilizou os índices parciais de corrosividade para cada um dos parâmetros considerados. O resultado 0 indica solo sem agressividade. Entre menos 1 e menos 8, pouca agressividade. Entre menos 8 e menos 10, média agressividade. E menor que menos 10, alta agressividade, conforme a tabela 2. Que indica os parâmetros relacionados por Steinhaff para a avaliação da corrosividade do solo, separados em 4 partes: parâmetros do solo, índice parcial, parâmetros do solo e índice parcial. Bom, hoje viemos discutir sobre os resultados obtidos na pesquisa de corrosão em estacas metálicas de torres de energia elétrica. Bom, teremos como base a tabela 1 da seção de materiais e métodos para analisar as resistividades em kΩ/cm e os índices de corrosão associados aos respectivos intervalos. O primeiro levantamento de dados, obtido em junho de 2008, deu origem à tabela 3, que mostra que as torres 96 e 102 estão em solos com resistividades inferiores a 3 kΩ/cm, sendo classificadas como altamente corrosivas. Porém, o modelo dessas torres diferem das torres em estudo, pois apresentam fundações que não usam estaca helicoidal, portanto não serão consideradas nessa pesquisa. Como mostra a tabela, a menor resistividade encontrada foi de 11,92 kΩ/cm na torre 334, indicando um solo ligeiramente corrosivo. Nas demais torres foram obtidos resultados de resistividade acima de 20 kΩ/cm, considerados como solo não corrosivo. O segundo levantamento de dados é feito em março de 2009,
dando origem à tabela 4 e podendo-se observar um aumento na resistividade do solo, com a situação mais crítica sendo encontrada na torre 657, com 26,89 kΩ/cm, considerado como solo não corrosivo. De acordo com Fernandes, 2019, solos com alta concentração de sais são mais corrosivos e apresentam menor resistividade elétrica do que aqueles com menores concentrações. Desta forma, o aumento na resistividade nas torres 238, 267, 334, 420 e 586 mostra-se coerente com o período chuvoso na região, onde os sais minerais são diluídos devido ao elevado índice pluviométrico registrado. O potencial redox é um indicador que nos orienta a classificar o solo com parâmetros de corrosão moderada, até ligeiramente corrosiva. Podemos dizer então que o solo é considerado corrosivo desde a superfície e tende a se tornar mais agressivo com o aumento da profundidade, podendo ser exposto à corrosão microbiológica. Na figura 4 ao lado, podemos observar a comparação dos potenciais redox das torres nos períodos de junho de 2008 a março de 2009. As medições de potencial estrutura-solo são mostradas na figura 5, avaliando novamente os valores obtidos em junho de 2008 e março de 2009. A tabela mostra que durante a estiagem ocorre uma elevação de potencial se comparado ao período de constante precipitação pluviométrica. A variação nos períodos avaliados esteve entre menos 0,475 e menos 0,724 volts, tendo em vista o intervalo considerado normal com potencial entre menos 700 e menos 100 mV, o potencial das torres permaneceu dentro deste intervalo. Vale mencionar que, segundo o Pinheiro 2016, valores de potencial fora da faixa considerada normal ou dentro dela mais oscilantes são indícios de que a estrutura está sob a ação de correntes de fuga. De acordo com a tabela 5, os solos foram classificados como pouco agressivos a sem agressividade. Portanto, quando comparados com os demais valores obtidos na pesquisa, podemos determinar que os solos estudados apresentam baixo nível de corrosividade. Como nota de observação, deve-se explicar que esta classificação só é válida para os solos mais próximos à superfície, pois as amostras retiradas não foram capazes de atingir maiores profundidades. Na tabela 6 ao lado, temos a relação da taxa de corrosão obtida com os corpos de prova, levando em consideração a profundidade em que foram depositados. Podemos notar que os corpos de prova depositados a 3 metros de profundidade apresentam elevada taxa de corrosão. Com essa constatação, podemos apontar dois motivos. O primeiro seria pela elevada acidez presente no solo e a segunda seria pelo surgimento de microfissuras nos corpos de prova devido aos impactos no momento de assentamento dos mesmos no solo. A resistividade superior a 20 kΩ/cm indicou solos essencialmente não corrosivos. O aumento da resistividade verificado em março pode ser explicado pelo elevado índice pluviométrico do período que provoca a diluição dos sais minerais do solo. O resultado para o potencial redox de 100 a 300 mV estabeleceu tendência a solos com corrosividade ligeira a moderada, com um aumento da profundidade, tornando-se favorável ao ataque de corrosão microbiológica. Em relação ao potencial estrutura-solo, na faixa de menos 0,4 a menos 0,7 volts por ECS, demonstrou-se que há ocorrência de corrente de fuga, portanto classificado dentro do intervalo considerado normal. O índice de Strayhorn apresentou resultados que classificam os solos em pouco agressivos a sem agressividade, enquanto que a taxa de corrosão dos corpos de prova se mostrou elevada aos 3 metros, que indica um aumento da corrosividade em solos mais profundos. O índice de Strayhorn é um dos métodos de avaliação da corrosividade mais completos, considerando
diversas características do solo: resistividade, potencial redox, pH, teor de umidade e concentração de íons, cloreto, sulfato e sulfeto. Apesar do resultado obtido para este índice indicar que os solos apresentam pouco corrosivos e sem corrosividade, esta análise não leva em consideração os diversos horizontes de solo em que as estacas estão imersas. A análise da taxa de corrosão dos corpos de prova inseridos em diferentes profundidades no solo obteve resultados divergentes, apontando índices de ocorrência de corrosão nas estacas. Embora os corpos de prova tenham identificado que a acidez do solo seja mais variável de ação corrosiva localizada, as estacas diferentemente são constituídas de uma única peça e normalmente atravessa diversos horizontes e condições de solo, o que pode submetê-las a situações mais agravantes de corrosividade, existindo a possibilidade de ocorrência de corrosão galvânica por aeração diferencial, entre outros. A associação dos resultados obtidos nos diferentes métodos utilizados pode constatar que o solo próximo às torres da linha de transmissão de energia elétrica Vila de Conde, Tucuruí, é pouco corrosivo na superfície, ocorrendo o aumento da corrosividade com o incremento da da profundidade. Além de baseado nos resultados para o potencial redox em maiores profundidades, o solo é favorável ao ataque de corrosão microbiológica.